Olá, peregrinos da jornada! Hoje vamos seguir com o nosso estudo devocional. E já vou avisando que o tema que será abordado em Neemias capítulo 5, que é o nosso capítulo de hoje, é polêmico. Não polêmico no sentido de ser difícil de compreender. É polêmico porque quem não quer obedecer à lei de Deus, nem tem temor de Deus, tenta a todo custo arranjar justificativa, argumentos para transgredir a ordenância bíblica, não é mesmo? É desse jeito, para desobedecer é fácil demais. Mas já vimos que Deus proveu a autorização do rei persa, como também os recursos para a reconstrução do templo, dos muros e das portas de Jerusalém. Já foi uma grande vitória. Exatamente. Além disso, os judeus tiveram que enfrentar a ira dos samaritanos, que estavam tentando de todas as maneiras impedir a conclusão da obra, porque o diabo está sempre ali para tentar atrapalhar. Mas não só isso. Agora Neemias vai precisar lidar com um problema interno. Conversa, Tô te dizendo. Porque costuma ser assim, nós sempre teremos que enfrentar, seja como instituição ou individualmente, problemas que são externos, que é o quê? A perseguição do diabo, a pressão do sistema, o ódio gratuito dos inimigos, a sedução do mundo que tenta nos desviar do nosso propósito, N distrações, como também precisamos lidar constantemente com problemas internos. Ou seja, já não basta o diabo, ainda temos que lidar com as fraquezas e inclinações do nosso próprio coração. Exatamente. Todos nós precisamos lidar com feridas, traumas, dilemas, pensamentos e fraquezas que ninguém vê. Ou seja, batalhas internas. Mas falando no aspecto macro, onde podemos incluir aí família, igreja e sociedade, é certo que como 2 mais 2 são 4, aonde tem gente... tem confusão. Tem conflito de interesse, pensamentos, e essas situações devem ser enfrentadas e contornadas, buscando acima de tudo o que, queridos? A vontade de Deus, procurando observar os princípios bíblicos que norteiam a boa convivência, a fim de não abrirmos mão da comunhão. E geralmente, no meio da confusão, é preciso que alguém se levante como um profeta de Deus, trazendo à memória a importância de se trabalhar pela paz, pela comunhão, trazendo à memória qual é o objetivo de todos estarem ali reunidos e também para que haja justiça no meio do povo de Deus. E Neemias é o homem que se levanta como essa voz mediadora para contornar esse problema interno que surgiu entre os judeus. Mas afinal de contas, irmão Fernando e irmã Kézia, que conflito foi esse? Espia só, adivinha? Nada mais, nada menos que um conflito econômico. Ah, meu pai. E aí você já sabe, né? Onde tem dinheiro, tem confusão. E onde falta o dinheiro para uns e sobra para outros, tem guerra. Vamos entender? Vamos lá. O trabalho de reconstrução foi totalmente voluntário. Assim, muitos judeus tiveram que parar suas ocupações diárias, abandonar suas lavouras para trabalhar neste grande projeto. Diante desse cenário, os judeus que eram mais ricos passaram a explorar seus irmãos mais pobres, emprestando dinheiro a juros exorbitantes e obrigando muitos desses judeus a empenharem suas vinhas, suas casas. E às vezes eles pegavam dinheiro emprestado, era para comprar alimento, era para comer. Esses judeus mais ricos chegaram ao cúmulo de requererem dos endividados os filhos como pagamento. Meu Deus, mas entenda, o problema não era a venda, não era o comércio, não era nem o empréstimo em si, mas a exploração e a falta de razoabilidade nestes negócios. Diante desta tremenda falta de amor e empatia, Neemias se levanta como um líder piedoso, justo e sensato e chama a atenção dos nobres e magistrados que estavam agindo desta maneira vergonhosa. No versículo 8 ele diz: nós resgatamos os judeus, nossos irmãos, que foram vendidos a outros povos, e vós outras vezes venderiam vossos irmãos ou escravizaríamos o nosso próprio povo? Veja quanta insensatez. Era Neemias dizendo: observem o que está acontecendo. Deus nos livrou do cativeiro onde éramos escravos e agora vocês uns aos outros vão tornar os seus próprios irmãos escravos outra vez. Não é possível.
É forte, viu, Brasil? E infelizmente hoje, mais do que nunca, precisamos de Neemias que se levantem para combater a exploração e a usura no meio do povo de Deus, porque não é incomum vermos pessoas que se dizem cristãs sendo os patrões mais avarentos, misericórdia, mais exploradores, Deus nos defenda, e os mais desonestos, inclusive nos altares. Pior ainda a gente tomar conhecimento que existe até agiota evangélica. Não, conversa, eu me recuso a acreditar. Esse é brabo, porque se tu não paga, ele encomenda o teu encontro direitinho com Jesus. Misericórdia, Deus nos defenda. Ai, vamos voltar ao texto. Que lições podemos tirar deste capítulo 5? Primeiro, devemos ser como Neemias, continuar nos indignando diante das injustiças, especialmente quando elas são cometidas por aqueles que se dizem irmãos, que de irmão não tem nada, é o joio aí plantado no meio do trigo. Eu gosto muito de uma frase do Chesterton que diz assim: errado é errado, mesmo que todos estejam fazendo. Certo é certo, mesmo que ninguém esteja fazendo. Neemias, como um grande líder, procede assim, ó. Primeiro, ouviu as queixas do povo e logo depois cuidou de comprovar os fatos. Assim que comprova tudo, ele se enfada fortemente, que no original é aborrece. Fica triste e sente raiva, pois o que estava acontecendo evidenciava uma profunda falta de amor. Triste. Em seguida, antes de convocar uma assembleia pública, ele ponderou um tempo consigo mesmo. Eita, Neemias crente, mais uma vez demonstrando prudência e sabedoria antes de agir. Nós precisamos imitar o Neemias, porque isso se faz muito necessário para falarmos a verdade sem estarmos dominados pela ira. Por isso que é importante aprender a contar até 1000 se for necessário e buscar o direcionamento do Espírito Santo antes de querer resolver qualquer problema ou confrontar uma pessoa quando ela está errada, porque isso não é tarefa fácil. Pois é, Neemias ponderou consigo mesmo e... Aí só então é que ele convoca a Assembleia Pública, como está no versículo 7, para repreender o pecado da usura, que é o empréstimo de dinheiro a juros exorbitantes. Eita, meu Deus. Pois é, eu sabia que esses bancos e esses cartões de crédito operam tudinho pelo espírito do cão, do Satanás. Tu tá rindo? Mas se você não conseguir pagar uma fatura, os juros vêm como um trator sobre ti. Porque os juros são altíssimos. E se tu não vigia, tu vai virar um escravo, porque tu vai ter que trabalhar para pagar um dinheiro que você nem usufrui. E nós já tivemos essa experiência amarga alguns anos atrás, para nunca mais, em nome de Jesus. Por isso que Deus condenou a usura, lá em Êxodo 22, Levítico 25, Deuteronômio 23, depois você pode conferir. E provavelmente essa prática de cobrar dinheiro a juros, os judeus tinham aprendido durante o cativeiro, porque assim, o que é bom ninguém aprende não, mas é incrível como o povo tem facilidade para aprender o que não presta. Segunda lição, Neemias, depois de repreender os nobres e os magistrados e lhes mostrar que eles estavam errados em oprimir os próprios irmãos, agora ele vai desafiar estes a abrir mão desses ganhos e restituir as terras, as vinhas e os olivais. Pois é, não bastava admitir que estavam errados. Nananina não, era preciso reparar a injustiça cometida contra os irmãos. Muito bem, porque o verdadeiro arrependimento requer uma ação interna, que é a decisão, o sentimento propriamente dito de arrependimento, e uma ação externa que evidencia esse arrependimento, que no caso aqui foi a restituição. E Neemias ainda vai mais longe. Depois de desafiar os nobres a restituir, ele mesmo vai se colocar como restituidor e vai mostrar que mesmo sendo governador, ou seja, tendo o direito legal de cobrar impostos ou de hipotecar casas e vinhas, ele não usou do seu cargo para oprimir os irmãos de Jerusalém. Aqui ele nos mostra uma grande lição. Nem tudo que é legal é moral. É verdade, não é porque a lei humana permite que Deus aprova. Infelizmente, são muitos os que se aproveitam do próximo em tempos de dificuldade. E isso revela quanto a natureza humana é moralmente corrupta. Vocês lembram daquela tragédia da barragem Brumadinho, onde muitas pessoas perderam a vida?
Eu me lembro de ter ficado indignada com uma reportagem mostrando que comerciantes locais tinham triplicado o valor do galão de água potável. Ou seja, eles estavam se valendo de uma tragédia para lucrar mais ainda diante da necessidade de pessoas que já tinham perdido tudo. E os judeus, os mais ricos, estavam fazendo praticamente isso. E nós buscamos nos valer dos direitos legais para explorar o nosso semelhante? Não somos a favor do socialismo. Porque da mesma forma que há muitos empresários e comerciantes exploradores, também há muitos trabalhadores preguiçosos, desonestos e pessoas que apenas querem receber daqueles que trabalham. Mas ele mesmo não quer fazer a sua parte. Nós não estamos falando aqui de socialismo, estamos falando de exploração e de uma prática que é condenada sim pelas escrituras. Nós vamos falar doa quem doer. E é por isso que quanto mais eu leio as escrituras, mais eu tenho raiva desse banco. Não é à toa que os bancários estão entre as pessoas mais ricas não, milionárias, trilionárias do planeta. Porque eles te emprestam 10 e você paga quanto? 20 mil. É desse jeito. Eu sempre desconfiei mesmo que isso não podia ser de Deus. Eu lembro que meu saudoso avô pastor Nestor e a minha saudosa e amada avó Iraci, eles tinham uma filosofia de vida. Se eles tivessem o dinheiro, eles compravam. Se não tivessem, não compravam. Inclusive, eles nem tinham cartão de crédito. Nós estamos indo no rumo, né? Nós tínhamos bem uns 3, quebramos 2, estamos só com um para necessidades, porque hoje, infelizmente, com a internet, tudo se compra com um cartão. Mas até onde eu sei, a única prestação que eles tiveram na vida foi o consórcio de um carro. E ainda assim, a minha avó fazia de tudo para ir quitando, porque tinha medo de atrasar e de que os juros virasse uma bola de neve. Hoje eu e a Késia temos tentado viver por essa filosofia de vida. Gastar apenas o que tem. Porque esse negócio de contar com o ouro no fiofó da galinha é perigoso. Chuta que é laço. Fique então hoje com essa meditação da palavra. E o nosso desejo é que ela reflita em sua vida prática em relação à maneira como você lida com o seu próprio dinheiro. E em como você se relaciona financeiramente com os seus irmãos. Acredito que a maioria de nós, eu acredito em nome de Jesus, que não tem esse problema. Porque nós somos daqueles que precisam, de vez em quando, tomar emprestado. Às vezes acontece, né? Mas se você é comerciante, empresário, busque agir em nome de Jesus de acordo com o padrão estabelecido na palavra. Que certamente a bênção do Senhor será sobre a tua vida e sobre os teus negócios. Porque deixa eu te dizer uma coisa, ó, Deus é um Deus justo, não fica devendo nada a ninguém. E Ele tem, ó, prazer em abençoar aqueles que amam a justiça. E este foi o nosso devocional hoje. O nosso desejo é que o Senhor abençoe a sua vida.